Com a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero te cumprimentar. Agora, não sei que hora que você está assistindo, nós estamos aqui gravando à tarde, depois das jantas. Eu aqui nas belas companhias do meu amigo Magno. E gravando aqui uma reflexão, né? Que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que diz a palavra do Senhor: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29 diz: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso significa que o nosso Jesus era um verdadeiro professor, né? E nós aqui nessa tarde, sentado aqui no sofazão, bem tranquilo, bem gostoso, ouvindo aqui a Bíblia Santana também pregar, né, nosso grande amigo, e falando para você dessa bela mensagem que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi o Senhor Jesus que disse essas palavras, né? Que todo aquele que se encontra cansado, que porventura se encontre oprimido, que venha até a pessoa do Senhor Jesus, para que seja abençoada, para que seja descansada, para que alcance a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Isaías já escrevia no capítulo 9, versículo 6, que um menino ia nos nascer, um filho Deus ia nos dar, e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e ainda príncipe da paz. Então Jesus, Ele é o príncipe da nossa paz. E Ele também é o nosso professor, e Ele está dizendo nessa tarde, se você se encontra carregado, sobrecarregado, com fardo, com tristeza, com dor, com angústia, está dizendo: venha até mim, porque eu quero aliviar o seu fardo. Ainda ontem na igreja, eu estava ouvindo a mensagem do pregador, o presbítero Lucas, quando ele pregou sobre o cego de Jericó. Cego esse que morava na cidade de Jericó. Jesus vinha da cidade de Nazaré, sua terra, para ir até a cidade de Jericó. E o cego estava à beira do caminho pedindo esmola, né? Cansado, oprimido, com aquela sua capa, que era a sua identidade para poder pedir, né? Toda pessoa que, para poder pedir esmola em Israel, ele tinha que ter uma capa de mendigo, uma capa de leproso, uma capa de cego, que era a sua identidade, que definia que ele então poderia pedir, porque ele não tinha condições de viver. Mas a Bíblia relata que aquele cego, quando ele ouviu falar que Jesus Nazareno, que de Nazaré, viria passar naquele caminho, ele aumentou a sua fé. Ele havia visto e ouvido falar do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o filho de Davi, né? O Messias prometido, o Rei dos Reis, que havia de vir para abençoar, para salvar a humanidade. E ele tinha esse conhecimento e ele não era bobo. E ele ficou observando pelos seus ouvidos, pelo sentido da audição, porque no sentido da visão ele não conseguia enxergar. Sabemos que nós temos aí 5 ou 6 sentidos, e se formos falar em sentidos, é audição, olfato, tato, né? E visão, e ele não tinha o sentido da visão. Mas ele tinha um 6º sentido, que a medicina não fala desse sentido, que talvez você não conheça, mas eu quero te revelar agora, que é o sentido da fé. Quem tem fé, ele tem o 6º sentido, ele vê mesmo que não enxergue. Se você tem fé, você tem o 6º sentido. E aquele cego, ele tinha o 6º sentido, que era a fé. Ele ouviu falar que Jesus ia passar, ele falou: não vou perder minha oportunidade. Não vou perder minha oportunidade. E começou a se levantar, começou a se mexer, e o pessoal dizia: sai do caminho, não perturbe o mestre. A multidão oprimia Jesus ali, e o povo não queria que aquele cego, aquele mendigo, fosse ali falar com Jesus ou pedir uma esmola, pensavam que ele ia pedir uma esmola. Tem gente que vive pedindo esmola para Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Joga essa capa fora e pede algo que mude a sua vida. Queridos, aquele cego só tinha aquela capa para pedir. Era o meio dele receber o seu pagamento, era o meio dele receber a sua bênção, o seu sustento. Era só aquela capa que ele tinha. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu Jesus Nazareno, ele gritou: filho de Davi! Como certeza de que estava falando com o Filho de Deus. E aquilo mexeu com o coração de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus não tinha parado ainda naquela caminhada. Mas quando ele ouviu alguém que tinha o 6º sentido, que via através da fé, mesmo sem ter ali os olhos para enxergar materialmente, Jesus para. Quando Jesus percebe
que você tem uma fé sobrenatural. Aquela fé que é capaz de enxergar mesmo que os teus olhos não vejam. Observa que Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e prova daquilo que você não vê. Amém, querido? Então o cego, quando ele ouviu falar de Jesus, todos estavam ali cercando Jesus, mas ele tinha certeza de que ele não ia perder a bênção dele. Sabe por quê? Porque ele estava enxergando Jesus, pelo sexto sentido, a fé, né? E a Bíblia diz que quando Jesus parou, ele pulou, jogou aquela capa fora, como se dizendo, eu não preciso mais de dinheiro dessa capa, eu não preciso mais de esmola, eu não preciso mais viver de esmola, não preciso mais viver com essa capa enrolado, porque agora eu saio desse estado de miséria, agora eu saio dessa vida atribulada, e agora eu vou ser alguém, eu vou ser um discípulo de Jesus, eu vou ser um servo de Jesus, porque a Bíblia diz que depois ele seguiu Jesus. Meu querido, Jesus está passando. Se você tem visão para ver ele através da sua fé, você clama a ele porque ele vai parar para te atender. O Espírito Santo de Deus está aí. Jesus, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco todos os dias na terra. Engraçado que tem gente que fica cantando aquele corinho lá que diz assim, se o Espírito de Deus habita em mim, eu luto como o rei Davi. Rapaz, sai dessa vida. Se é do diabo, se é palavra negativa. O Espírito de Deus, ele habita em todo aquele que crê em Jesus e obedece a sua palavra. O Espírito de Deus, ele habita no crente. O crente tem que ser cheio do Espírito Santo. O crente tem que estar habitado pelo poder do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero falar aqui também, sentadinho no meu sofá aqui, com a perninha para cima, bem tranquilo, mas sentindo aqui a presença do meu Deus. Eu quero te falar nessa tarde. Tem muitos cantores que chegam na igreja e vai cantar lá, assim, que eu diminua, que Deus cresça. Rapaz, Deus é grande. Deus é grandão. Né? Como diz o hino do meu amigo Vino Santos, que Deus grandão, grandão é o nosso Deus. Nosso Deus é grande, soberano, o homem não sabe nada. O homem é tão pequeno que ele não sabe o tanto que ele é pequeno. Como diz o Valdomiro Santiago, é um inútil, é um nada, o nosso Deus é grande. A Bíblia fala de João Batista, que o próprio Jesus disse que dos nascidos entre mulher, não houve outro maior, não vai existir outro maior do que ele. Esse que veio para endireitar os caminhos, para pregar sobre Jesus, falou, meu ministério está terminando e o de Jesus está começando. E alguns ignorantes pegam essa palavra para ele, chega diante do púlpito e diz assim, que eu diminui e Deus cresça, achando que ele é grande, achando que ele é alguma coisa. Ô, cabeça de melão, você não é nada, seu oreudo, você não é nada, você não é ninguém. Te humilha diante do Deus que é tão grande e diga para Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoe-me a minha falha, permita que eu toque no seu santo nome, porque se tu não pedir permissão para Deus, Deus não vai te ouvir, tá bom? Deus não vai te ouvir, tá certo? Mas voltando lá para a mensagem que nós estávamos falando, o cego pulou, largou aquela capa, ele deixou o salário de aposentadoria dele, todo que ele tinha naquele momento, porque sem aquela capa ele não podia perder, porque ele tinha certeza que a vida dele ia mudar, a vida dele mudaria a partir daquele momento que ele encontrou com Jesus. Agora tem gente que quer encontrar Jesus, mas não quer que a vida dele mude. Você quer encontrar Jesus, mas você não quer sair do adultério. Você quer encontrar com Jesus, mas você não paga as suas contas, é nó cego. Pastor com o nome no SPC, pastor com o nome sujo. É uma vergonha, é uma vergonha. Como a Bíblia, se você tiver com raiva de mim, tá bom? Como a Bíblia. O crente tem que ser digno. Ele tem que ganhar almas através do seu testemunho. Tá bom? Quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, que Zaqueu subiu na árvore, Zaqueu fez algo importante que chamou a atenção de Jesus. Quando Jesus chegou na casa dele, a primeira coisa que ele falou, Senhor, o que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. O que eu devo eu vou pagar as contas. Por quê? Porque ele queria ser digno de ter Jesus dentro da casa dele. Agora tem pessoas que querem ter Jesus dentro de casa, mas ele não quer ter a dignidade de Jesus. Jesus não pode entrar na sua casa. Numa apostila que eu escrevi, num livro que eu escrevi, que chama Mensagens Evangelísticas, do presbítero Luiz Amâncio, você encontra aí, em algumas bancas você encontra aí. Tem uma história do rapaz que vivia pedindo para Jesus em sua casa. Só que o dia que Jesus foi na casa dele, sabe o que aconteceu? Chegou na sala, tinha um quadro com o Salmo 91, ali na minha parede tem um também. E Jesus achou bonito, que leu uma Bíblia na mesa, muito bonito. Mas Jesus disse, filho, eu posso ir na sua cozinha? E ele lembrou que lá estava cheio de latinha de bebida, de coisas horríveis. Não permitiu que Jesus fosse à cozinha.
Jesus pediu para ele no quarto. Ele lembrou das revistas pornográficas que tinha debaixo do seu colchão, da bagaceira que ele fazia no seu quarto, na sua intimidade. Disse, não vai lá também não. E enquanto isso, Satanás batia na janela. Jesus estava dentro da casa dele e Satanás estava querendo arrombar a porta dele. E Jesus só observando aquilo. Jesus pediu ele para ir no banheiro, nem no banheiro ele não podia ir. Então, tem pessoas que vivem pedindo para Jesus ir em sua casa, mas quando Jesus chega, ele não pode receber. Sua casa é uma sujeira, é uma lixeira. Lá não tem uma água boa para beber, a casa não está limpa, a casa não está perfumada, a casa está cheia de porcaria. E como que Jesus vai na sua casa? E se Jesus for na sua casa, como é que ele vai te atender? Nessa história do livro, diz que de repente Satanás bateu na porta da frente, Jesus falou, deixa que eu atendo. Quando abriu a porta, ele disse, foi um engano, e caiu fora. E Jesus foi embora também. E o rapaz ficou sem entender nada, não pôde receber as bênçãos de Jesus. Por quê? Porque a sua vida estava complicada. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim, Mateus 11:28. Todos os que estão cansados e oprimidos, eu quero te aliviar. Eu quero tirar esse fardo pesado. Eu quero salvar a sua alma. A palavra salvação significa livramento absoluto de todo pecado. Livramento absoluto de todas as doenças, de toda enfermidade, de todos os males, de toda maldição, de toda tristeza, de toda angústia. Mas o camarada não quer deixar o fardo. O camarada não quer deixar o fardo. Eu tenho um filho que se encontra na rua, tem 4 filhos, todos abençoados. Um deles está na rua porque usa drogas. As drogas é o pior fardo que o cidadão possa carregar. É um fardo pesado, sobrecarregado, que o camarada não consegue sair dele porque é escravo de Satanás. Ainda bem que o nosso Jesus, no dia que o camarada quer deixar o fardo, ele faz o camarada carregar um fardo, mas um fardo leve, um fardo de salvação. Mas aquele fardo pesado, Jesus liberta ele. Olha aí, a Bíblia está falando de homossexual. Outro fardo pesado de carregar, alcoolismo, droga, tudo, pecado, prostituição, nó cego. Tudo isso é fardo pesado. E Jesus não pode entrar na tua casa. Porque eles vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar nessa tarde. Ele quer te abençoar, mas ele quer que você faça como aquele cego. Joga a capa fora. Tem que tirar a capa. Tem que tirar a capa. Tem um hino do Gil Matos que diz assim, tem que tirar a capa. Olha lá na internet, Gil Matos. Tem que tirar a capa, tem que jogar a capa fora. Deus quer ver pessoas dispostas, disponíveis para a obra dele, para o trabalho dele, para ele levar para o céu, porque lá no céu não mora nó cego, lá no céu não mora traficante, lá no céu não mora drogado, lá no céu não tem rua para drogado ficar na rua, lá no céu não tem tribulação, as ruas são de ouro, as pedras de cristais. Ei, a chave da tua casa, até a chave da tua casa é de ouro, mas você tem que jogar a capa fora. Capa da humilhação, capa da mundiça, capa da fedentina. Joga fora. Jesus é o perfume do lírio dos olhos, a rosa de Saron. Tá entendendo? Se a tua casa é pobrezinha, mas tem que estar limpa. A tua roupa está rasgada, mas tem que estar limpa. Você tem que ter o brilho de Jesus Cristo na sua vida. Portanto, crente, joga a capa fora. Joga a capa fora. Capa da falsidade, capa da mentira, capa do engano, capa da traição. Joga fora, te humilha na presença do teu Deus, porque Ele quer te exaltar. Tá bom? Jesus está dizendo, vinde, vai até Ele, porque Ele quer aliviar o teu fardo. Quanta gente carregando fardo pesado. Pessoas até mesmo querendo se suicidar de tão pesado que está o fardo, porque faz tudo errado. Jesus não pode ir na sua casa. Mas a palavra está dizendo nessa tarde, joga a capa fora. Joga a capa fora. E reconhece Jesus como filho de Davi. O único que foi enviado. Becassurianda labás. Ei, mamagassuri, eu falo. Tem muita gente, muitos irmãos que se cansaram. O fardo estava tão pesado que eles apostataram da fé. Procuraram outra religião, foram lá e se batizaram como que dizendo que aquele batismo, aquele Jesus não resolvia mais nada. E hoje saíram de lá e estão aí sem saber o que fazer. Porque é um só Deus, um só Senhor. O próprio Jesus disse em João 17, e esta é a vida eterna, que reconheço a Deus por um só verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que foi enviado, filho de Davi. Se esse Jesus não pôde salvar a sua vida, não pôde entrar na sua casa, não pôde aliviar seu fardo, meu amigo,
você está enrolado, tá bom? Mas joga a copa fora. É o conselho de Luiz Amâncio dos Santos, aqui de Nova Alvorada do Sul. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.